chamar o pastor Flávio Muniz, vai nos abençoar essa noite com a palavra de Deus. Pastor Flávio, lá de Olaria. Tem água ali, pastor, se quiser, tá bom? Deus abençoe. Boa noite, igreja, a paz de Jesus. Você pode se assentar por um momento. Quero externar aqui a minha alegria de estar presente nessa igreja pela primeira vez. Como o pastor Maurício bem disse, eu sou o pastor Flávio Muniz, sou o pastor da Igreja de Nova Vida de Olaria, lá do Bispo Francisco Martins. A igreja tem 22 anos, eu tenho 21 anos como membro da igreja, 13 anos como pastor. Então, assim, entenda, hoje eu me sinto em casa, estou na Nova Vida de São Cristóvão, estou em casa, né? Olaria é terra boa, tá, irmãos? Eu sei que você fica vendo lá esse negócio de complexo do Alemão, Fazendinha, né? Aquela Nova Brasília, fica tranquilo que lá é tranquilidade, né? Aquilo ali que você vê é só por fora. Quando a gente sobe no morro para orar, eles ajoelham, botam o fuzil de lado e aceitam a nossa oração, porque aonde a luz está, as trevas têm que se dissipar. Então, aliás, tem um tempo que eu não vou lá. Vou até depois falar com o pastor Márcio, quando a juventude estiver lá, eu vou dar uma passadinha por lá. Amém? Então, trago um abraço aí da igreja, do Bispo Francisco. Peço perdão pela ausência da minha querida esposa, mas você sabe, né? Hoje em dia, marido e esposa têm que trabalhar. Então, a esposa trabalha lá em Botafogo, trabalha numa seguradora e, enfim, trabalha na área de controladoria. É complicado porque, às vezes, estende o horário, aí hoje os pais foram para lá, a mãe faz o exame amanhã, enfim, a gente tem esses contratempos. Mas estamos aqui, neste congresso, Igreja, Sal da Terra, Luz do Mundo. Penso ser muito pertinente esse tema, né? Louvo a Deus pela vida dos pastores que aqui me convidaram, pastor Paulo, pastor Manuel, que hoje eu tive o prazer de te conhecer mais de perto, a acolhida dos irmãos, desde já, muito obrigado. Amém? Graças a Deus. Antes de nós pregarmos, irmãos, deixa eu dizer a você que hoje a noite está sendo completa porque vi que as crianças já pregaram para nós a respeito da luz e eu vim falar um pouco mais a respeito do sal. Eu não sei se você sabe, mas a palavra salário deriva de sal, né? Tem alguém aqui de RH? Tem alguém aqui de RH? Alguém formado em RH? Não? Só eu? Ah, então fiquei só hoje, viu? Amém. Eu sou formado em gestão de RH e eu não sei se você sabe isso. A palavra salário vem de sal, né? E digo isso porque, principalmente por minha formação, né? É por isso que a Bíblia diz: digno é o trabalhador do seu salário, né? É digno, né? E nós que estudamos um pouquinho, a gente sabe que isso é perfeito, mas é só uma curiosidade. Mas eu quero dizer à igreja que todos sabem o que está no texto lá de Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 14, quando Jesus disse: vós sois o sal da terra. Ele disse: se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, irmãos, antes mesmo de adentrarmos a mensagem, eu sei que essa igreja é uma igreja que tem um pastor aqui que se preocupa com a palavra, que ensina a palavra, mas é importante repetir alguns fatores a respeito do sal, porque o sal, ele deve provocar sede. Quando a gente pensa em sal, né, sal provoca sede. Então, a nossa vida cristã precisa provocar sede nas pessoas, irmãos. Sabe? A nossa vida precisa provocar sede nas pessoas. Elas precisam olhar para nós, para o nosso testemunho, para a nossa pregação e desejar receber cada vez mais. Outra característica do sal é que o sal, ele dá sabor às coisas. Alguém aqui deve trabalhar lá pelas bandas do centro da cidade, você olha para as pessoas andam tristes, irmãos. As pessoas estão tristes, estão desesperadas, perdidas, depressivas. E a gente sabe que muitas delas estão indo até mesmo para o inferno, infelizmente. Então, como filhos do amor de Deus, como frutos do amor de Deus, nós precisamos colocar um pouco de sabor à vida das pessoas, mostrando através do nosso santo proceder que é possível ser diferente, sempre mantendo um caráter cristão irrepreensível. Outra característica do sal é que o sal preserva. Você já percebeu como é que está a sociedade? A sociedade está se deteriorando moralmente mais a cada dia. Acabei de receber o boletim de vocês ali e já fiquei feliz de cara,
Porque o pastor se preocupou em colocar no boletim a respeito do risco do marxismo cultural. Anotem essas duas palavras, marxismo cultural. Vão para a internet, leiam a respeito disso. Inclusive, pastor, desculpe externar a minha opinião aqui, mas, para mim, hoje, marxismo cultural é um dos anticristos, não um anticristo escatológico, mas é um dos anticristos que hoje está presente no mundo. E graças a Deus pela vida do vosso pastor, que está se preocupando com isso. Por quê? Está se preocupando em preservar. Nós precisamos fazer a nossa parte, evitando que a nossa sociedade se degrade cada vez mais, ensinando e vivendo os princípios da palavra de Deus contra os males e os pecados sociais de hoje, irmãos. Mas entenda, queridos, para provocar impacto eficaz, o sal precisa de algumas condições. Primeira condição, o sal precisa ter pureza. O sal precisa ter pureza. Quanto mais puro for o sal, maior a sua eficácia. E já percebeu? Já foi em alguma salina? O sal, ele só se torna puro depois de passar por um longo processo de purificação. Assim é a nossa vida diante de Deus. Para o nosso sal ter mais pureza, a gente está passando, nós estamos vivendo um tempo de santificação em nossas vidas. Um dia chegará o tempo da glorificação, quando o Senhor voltar. Mas hoje é o tempo de purificação. Outra coisa é que, para salgar, o sal precisa estar envolvido com aquilo que ele quer salgar. Com aquilo que ele quer salgar. Temos muitos cristãos que são sal, mas são dentro do saleiro, sal dentro do saleiro. São cristãos inoperantes. Ou seja, sem tocar em nada, o sal ele perde todo o seu poder. Então, nós precisamos estar envolvidos com a obra de Deus e, acima de tudo, com aquelas pessoas que desejamos alcançar, com aquelas pessoas que nos desejamos nos relacionar, principalmente para que a gente mostre para ela e fale para elas a respeito de Cristo. Outra condição aqui é que o sal, para fazer efeito, ele precisa ter sabor. O sal, que perde o seu poder, a sua capacidade de salgar, não cria sede, não acrescenta sabor, não retarda o apodrecimento. Todos esses elementos precisam trabalhar juntos. E aí, finalizando, na verdade, isso não é nem uma introdução de mensagem, é só um bate-papo, eu nem iniciei a mensagem, mas para pensar, como nós podemos aumentar a nossa potencialidade como sal da terra? O tema do congresso é Igreja Sal da Terra, Luz do Mundo. Então, eu estou lhe perguntando como nós podemos aumentar a nossa potencialidade como sal da terra. É verdade que a oração, a leitura bíblica, a comunhão com Deus e com os irmãos, o comprometimento com a obra do Senhor, criar e preservar relacionamentos sadios e constantes dentro e fora da igreja, tudo isso são fatores que aumentam a nossa potencialidade como sal da terra. Mas existe um fator, e é isso que Deus colocou no meu coração para trazer para os irmãos essa noite. Existe um fator que hoje, me parece que a igreja está anestesiada, me parece que a igreja não está abrindo os olhos, me parece que a igreja está fria quanto a isso, que é o conteúdo da mensagem que nós pregamos, irmãos. O conteúdo da mensagem que nós levamos. O conteúdo da mensagem que nós encarnamos. Entende isso? Diga amém. E eu penso que a verdade do Evangelho, na minha humilde opinião, tem sido aí um fator que a igreja tem falhado e por isso não tem aumentado a sua potencialidade como sal da terra. Nós poderíamos hoje estar alcançando muito mais pessoas se estivéssemos preservando, entenda, o sal verdadeiro, ou seja, o sal que de fato salga, que tem sabor, que tem pureza, que preserva, que dá sabor às coisas, que provoca sede. E esse sal verdadeiro é a mensagem única, inegociável, irrefutável, irrepreensível do Evangelho. Amém, queridos? Então, eu quero convidar você a ficar de pé. E eu vou pregar sobre a verdade transformadora do Evangelho. Abra sua Bíblia aí, se você tem sua Bíblia. Se você não tiver, você pode acompanhar aí no telão, ou então você pode pegar uma carona na Bíblia do seu irmão. Se você não tiver a Bíblia, você então dá uma palavrinha para o seu irmão: meu irmão, me abençoa aí, compra uma Bíblia para mim, estou meio duro aí, amém? Aí de repente ele vai falar: não, pega emprestado o dinheiro com o pastor Paulo, ou com o pastor Maurício, ou com o pastor Manuel. Também fica tudo em casa, amém? Com certeza você vai conseguir uma Bíblia, amém, queridos? Acharam Gálatas capítulo 1? Gálatas capítulo 1, versos 6 ao 9. Diz assim: Admira-me
que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, disse Paulo, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, amaldiçoado. No grego é com todas as forças. Seja ele excomungado, amaldiçoado com todas as forças. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja o quê? Anátema. Agora João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versos 35 ao 42. Evangelho de João, capítulo 1, versos 35 ao 42. Quem achou, diga amém. Diz assim: no dia seguinte, estava João, outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, João Batista. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Onde é que você mora? Respondeu-lhes Jesus: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, já era tarde da noite. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou, diz a Bíblia que André o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, fala conosco nessa noite, Senhor. Essa igreja, nessa semana, se propõe ó Deus, com um propósito correto, com as motivações corretas, ó Deus, a falar, ó Deus, a pregar e a ensinar a respeito de uma igreja que é sal da terra, que é a luz do mundo. Desde já, ó Deus, tenho certeza que o Senhor, antes mesmo desse congresso ter sido planejado pelos pastores dessa igreja, pela liderança dessa igreja, o Senhor já tem abençoado essa igreja, os irmãos dessa igreja, e eu peço ao Senhor, ó Deus, fala conosco, precisamos ouvir a tua voz, queremos nos desarmar completamente e verdadeiramente nos quedarmos a tua palavra, assim como Maria se quedava aos pés do Senhor Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, fala conosco, que, ó Deus, os nossos corações estejam como uma terra fértil, esperando uma semente, que nela será plantada, ó Deus, ali morrerá essa semente, ela frutificará, creio eu, ó Deus, a 100 por 1, a tantas, ó Deus, a uma velocidade, ó Deus, e verdadeiramente, ó Deus, esse fruto há de permanecer em nossas vidas. Assim nós oramos e oramos em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Você pode se assentar. Amados irmãos, estamos vivenciando um tempo de dias tenebrosos em relação à mensagem do Evangelho. Eu digo ao conteúdo da mensagem do Evangelho. O Evangelho puro e simples tem sumido dos púlpitos e tem sido pregado em seu lugar um outro Evangelho, levando as pessoas a terem uma ideia totalmente errada, a terem uma ideia totalmente distorcida de quem seja realmente Jesus e principalmente porque ele morreu na cruz do Calvário. O outro evangelho citado aqui por Paulo na Epístola aos Gálatas, veja, irmãos, nada mais é do que um evangelho que foi pervertido, que foi corrompido. Nada mais é do que um evangelho que foi além do evangelho de Cristo, pregado por Paulo e pelos apóstolos. Esse evangelho que vai além, citado pelo apóstolo Paulo, não é somente um evangelho diferente, não é somente um evangelho estranho, controverso à palavra, não é somente um evangelho melhorado. Na verdade, ele é tão desprovido de autoridade divina e de inspiração divina, ele é tão desprovido da essência da cruz e de conteúdo cristocêntrico, que nós podemos chamá-lo de outro evangelho. É por isso que Paulo chama aqui esse evangelho que os Gálatas estavam abraçando de um outro evangelho. Eu não vou entrar aqui na Epístola aos Gálatas, não é a nossa ideia, trazemos um pano de fundo, mas no texto que nós lemos, nós vemos como o apóstolo Paulo ficou estupefato em saber como as igrejas na Galácia se distanciaram do Deus verdadeiro e do evangelho verdadeiro que o chamou na graça de Cristo. Na verdade, em simples palavras, o evangelho que eles aqui estavam
ou melhor, o conteúdo da mensagem do evangelho, eles estavam trocando por digamos assim, um evangelho mergulhado na lei, né? Um evangelho misturado com a lei, e não um evangelho baseado na graça de Cristo. E é isso que Paulo escreve para eles aqui. Então veja, queridos, a transgressão daquelas igrejas, porque Galácia, os Gálatas, era uma comunidade de igrejas, a transgressão daquelas igrejas foi, além de se desviar da mensagem apenas, eles se distanciaram da mensagem do evangelho de Deus. Porque é assim também na vida de um cristão. Primeiro, um cristão, ele se desvia da mensagem, ele vai se desviando da igreja, ele vai se desviando de Deus, ele vai se distanciando, e de repente ele está vivendo uma outra realidade na sua vida. Então, essa suposta mensagem de boas novas de salvação, ao qual eles estavam sendo levados, essa mensagem era desprovida da verdade. E Paulo classifica essa como uma verdade muito perigosa. Sem dúvida, irmãos, aqueles cristãos judeus das igrejas da Galácia, eles tinham argumentos convincentes e lógicos. Os argumentos que eles usavam eram argumentos muito fortes, pois assim como a serpente no jardim poluiu a verdade ao ponto de descaracterizá-la completamente, eles tinham erradicado a mensagem do evangelho de qualquer conteúdo da graça salvadora em Cristo Jesus e pegaram essa mensagem, mergulharam na lei e resolveram dar uma capa de lei, ou queriam, tentaram, tiveram esse propósito de colocar uma capa de lei dentro dessa... cobrindo, vestindo essa mensagem, fato que levou Paulo a escrever a eles. De fato, irmãos, ouça, não existe outro evangelho, mas estes aqui estavam pervertendo o evangelho de Cristo, de tal maneira que Paulo chama de outro evangelho. E perverter, irmãos, significa desvirtuar. Perverter, a palavra perverter significa desvirtuar. Então, eles estavam pervertendo o evangelho. Significa, eles estavam acrescentando ou diminuindo coisas da pura verdade do evangelho sem a autoridade de Cristo. E nós sabemos que lá no final do livro do Apocalipse, João escreve dizendo que não se deve acrescentar nada a este livro e nem retirar nada dele. Veja, queridos, Paulo sempre se preocupou com o conteúdo da mensagem do evangelho. Paulo sempre se preocupou com o conteúdo do evangelho que as igrejas estavam pregando e aceitando. Olha o que ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 2 ao 4. Eu pedi para eles colocar, não conseguiram colocar, não? Então nós vamos ler aqui na nossa Bíblia. 2 Coríntios, versículos 11 ao 4. Ou melhor, 2 Coríntios 11, versículo 2 ao 4. Amém? 2 Coríntios, quem está entendendo até aqui, diga amém. Graças a Deus. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 2 ao 4. Olha o que diz. 2 Coríntios 11, versos 2 ao 4. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo, mas receio. Olha a preocupação no coração do pastor, olha a preocupação no coração de Paulo. Receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e vocês se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo, devidas ao Evangelho de Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se vocês aceitam um espírito diferente que não tendes recebido, ou o Evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Eles estavam tolerando, na igreja de Corinto, um determinado tipo de evangelho que Paulo diz, olha, vocês estão se afastando da pureza e simplicidade que há em Cristo. Vocês estão se afastando da pureza e da simplicidade da mensagem do Evangelho. Então, Paulo se preocupava com o conteúdo do Evangelho que as igrejas estavam pregando e aceitando. O ministério de Paulo, entenda, irmãos, isso aqui para mim é um grande referencial, era tão centrado em Cristo, mas tão centrado em Cristo. O ministério de Paulo era tão identificado com Cristo, que ele sempre tratou o Evangelho, e quando eu digo tratou o Evangelho, eu estou falando do seu conteúdo, da sua beleza, do seu poder, do seu caráter, da sua natureza. Paulo, ele tratou o Evangelho em máxima consideração, ao ponto de chamá-lo de seu Evangelho. Paulo encarnava tanto a mensagem do Evangelho na sua vida, Paulo fazia tanto aquilo que o irmão do louvor acabou de nos dizer aqui no momento de louvor, né? Que nós devemos
a ter um discurso, ter uma prática. Paulo encarnava tanto a Cristo em sua vida, que ele chamava o evangelho de Cristo de seu evangelho. Talvez você diga, pastor, mas Paulo então estava sendo muito abusado diante de Deus, estava sendo muito ousado. Não, irmão. Ele tinha autoridade para falar o que ele falava. Olha o que está em Romanos 16, versículo 25, encontre aí na sua Bíblia. Romanos 16, versículo 25. Amém? Romanos 16, livro que Martinho Lutero chamava do quinto evangelho. Romanos 16, versículo 25. Olha o que Paulo escreve. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Cristo. Veja, ele fala, segundo o meu evangelho. Que evangelho, Paulo? O evangelho não é seu, o evangelho é Cristo, Paulo. Não, eu sei, mas é porque Cristo em mim, esperança da glória. Eu vivo o evangelho. Eu sou a expressão de Jesus Cristo. Eu sou o retrato falado de Jesus Cristo. Eu encarnei essa mensagem em minha vida, em meu ministério. Então veja, queridos, a reação de Paulo a saber das atitudes dos Gálatas beirou até mesmo o impossível e o absurdo. Porque Paulo diz, ainda que nós apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu vos prega o evangelho que vai além daquele que vos temos pregado, e se vocês recebem isso, vocês são anátemas. Ou seja, vocês estão separados para serem destruídos, excomungados, amaldiçoados. E isso é o significado da palavra anátema. Paulo afirmou enfaticamente que o evangelho que ele ensinava não veio do homem. Depois, se você continuar lendo o capítulo 1 de Gálatas, você vai ver isso. O evangelho de Paulo não era centrado no homem, porque se viesse dos homens, ele seria mais agradável para eles. Só que hoje, irmãos, esse sal que dá sabor, que preserva, esse sal que é puro, que salga, que tem efeito correto, o efeito correto, que você sabe, as mulheres que aqui estão sabem que quando faz a comida e não bota o sal na medida certa, o efeito na comida fica horroroso, você sabe disso. Os homens também, mas principalmente as mulheres que são boas aí de fogão. Então, essa mensagem pura, simples, que salga, que dá efeito, infelizmente hoje, irmãos, muitos estão centrando o evangelho de Cristo no homem. O culto é antropocêntrico. O culto é feito para o homem. Né? Eu sei, irmãos, que nós temos essa nossa maneira de falar, né? Você hoje vai chegar em casa, alguém vai te ligar, ou acabar o culto, alguém vai te mandar uma mensagem no WhatsApp, e aí, meu irmão, e aí, irmã, como é que foi a mensagem lá do pastor Flávio, como é que foi o culto hoje na igreja? Aí você vai dizer, o culto foi ótimo, ou então, o culto foi legal, o pregador não era lá essas coisas não, mas foi uma benção, não é assim? Porque a gente classifica assim, mas na verdade o culto não é para mim, o culto não é para ser bom ou ruim, o culto é para Deus. O que é a palavra culto? Um serviço espiritual que nós prestamos a Deus, porque a glória é para Deus. Então veja, queridos, o evangelho de Paulo não era centrado no homem, porque se viesse dos homens seria mais agradável a eles. E me parece que é hoje isso que a igreja quer, isso que as pessoas estão querendo e a igreja está dando. Só que está fazendo errado. O evangelho de Paulo veio mediante a revelação de Jesus Cristo para agradar a Cristo. Volte aí a Gálatas capítulo 1, leia o versículo de número 12. Paulo diz assim, versículo 11, Gálatas 1, versículo 11 e 12. Faço-vos saber, porém, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Paulo recebeu o evangelho mediante a revelação de Jesus Cristo, assim como cada um de nós que aqui estamos e nos convertemos a Jesus Cristo, recebemos esse evangelho por revelação da palavra de Deus. Até mesmo Paulo foi perseguido por seu evangelho e até mesmo pelos próprios Gálatas. Vá a Gálatas, continua em Gálatas aí, capítulo 4, versículo de número 16. Paulo foi perseguido por ter dito a eles a verdade. Olha isso, tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Hoje, às vezes, você chega para um pastor ou para um cristão e ele fala alguma coisa e você vai falar uma verdade a respeito do evangelho, ele acha que você é um intolerante. Ele fala, você é um intolerante. Mas como intolerante, rapaz? Estou falando para você a verdade da palavra de Deus. Não, você está sendo muito radical.
Mas como radical? Eu só estou lhe falando a respeito da verdadeira mensagem do Evangelho. Quando Paulo recebeu o Evangelho de Cristo, irmãos, ele não foi para Jerusalém para ser instruído pelos outros apóstolos. Antes, ele foi diretamente para a Arábia e Damasco, pregando o Evangelho que tinha recebido do Filho de Deus. Isso está em Gálatas, capítulo 1, do verso 15 ao 17. Paulo passou um tempo sendo discipulado diretamente pelo próprio Deus, para poder prepará-lo, para que ele pudesse, então, ser o chamado, o apóstolo entre os gentios, o servo, aquele que a Bíblia diz lá no livro de Atos, na sua conversão, que Deus o separou para ser o apóstolo entre os gentios, né? Um servo escolhido, um instrumento escolhido da parte de Deus. Então, irmãos, nesses dias, o Evangelho puro e simples tem sido substituído por melhores soluções que sejam adaptadas às necessidades dos homens. Você quer ver uma coisa? Sincretismo religioso. Sabe o que é sincretismo? É um sistema filosófico religioso que tende a fundir numa só várias doutrinas diferentes, é um ecletismo. Sabe por que isso acontece? Porque Satanás é esperto. Satanás, ele sabe que o povo é supersticioso. O povo é cheio de crendice, por isso alimenta isso dentro da igreja, fazendo o povo errar o único caminho que é Cristo. É só o pastor botar ali um copo d'água e dizer que a bênção está ali naquele copo d'água, sai todo mundo correndo para beber o copo. É a campanha da espada do Gideão, é não sei o quê, enfim, é pulseirinha de não sei mais o quê. Isso é sincretismo religioso, é uma mistura. A pessoa entra dentro da igreja, não sabe se aqui é igreja, não sabe se aqui é uma sessão espírita, não sabe se aqui é um centro de mesa branca, ele não sabe. Ele fica meio, a pessoa fica confusa. Aí talvez você pergunte, mas pastor, como é que essas igrejas que pregam o evangelho totalmente errado estão cheias? É por causa disso. Porque a pessoa que está assistindo o programa, ela diz assim, poxa, eu vou nessa igreja, porque lá tem isso, tem aquilo, na minha religião também tem, então também vou lá. Só que me perdoe dizer isso, irmão, lá não é igreja. Tem a placa de igreja. Lá pode ser, você pode chamar de qualquer coisa, menos igreja. Então, isso é feito para levar o povo santo do Senhor à idolatria, à feitiçaria, ao distanciamento de quem é Deus, do que Ele fez por nós e da maneira que Ele se revelou a nós. A igreja, coluna e baluarte da verdade, irmãos, comprada com sangue precioso, incalculável, infelizmente, ela crucificou o Evangelho ao invés de pregar Cristo, e este crucificado é diferente. Ou esses que se dizem ser cristãos ou igreja, eles crucificaram o Evangelho, ao invés de pregar Cristo e este crucificado, como fazia Paulo. Você quer ver outras opções, outras melhores soluções do que o Evangelho, que hoje a igreja pratica? São modismos humanos. Lembrando que nós estamos falando do conteúdo da mensagem do Evangelho, que é um sal verdadeiro, que salga, dá sabor, preserva e tem propriedades maravilhosas. Modismos humanos. Nova unção, congresso profético, despertamento da noiva, cultos excêntricos. Os pastores são divinizados. Atenção, Brasil, a bênção está aqui, a bênção não está lá não, a bênção está aqui. É assim. Os pastores são divinizados. Mas quando você lê a Bíblia, eu falo assim, para alguns alunos meus lá na escola dominical, eu falo assim, a minha Bíblia deve ser do Paraguai, irmãos. Aí o pessoal começa a rir, que é isso, pastor? Eu falei, deve ser, porque os pastores querem ser divinizados e Jesus quis se tornar humano. Jesus calçou a nossa sandália, vestiu as nossas roupas, andou entre nós, se despiu da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou. E os pastores querem se tornar como Deus. Só que aquele que quis se tornar como Deus, você sabe o destino que Deus deu a ele, né? Expulsou ele. Ele mesmo. Lúcifer. Então, irmãos, esses modismos humanos estão tentando ensinar ao povo que, através de subterfúgios, nós podemos transformar para melhor. Nós podemos alcançar de Deus muitas coisas. Nós podemos melhorar a nossa vida espiritual dessa forma. Nós podemos realizar milagres e maravilhas através desses modismos. Você até pode. Você só não pode fazer uma coisa, agradar a Deus com isso. Você não pode agradar a Deus com isso. Não existe, irmão, nova unção. Existe unção, que é uma simples presença do Espírito Santo na nossa vida, nos capacitando a realizar o que a gente faz na obra de Deus. Ponto. Não existe. Não existe despertamento. Movimento, não sei se você já estudou sobre isso, movimento do despertamento da noiva. Isso não existe. O despertamento da noiva é feito pelo Espírito Santo de Deus.
Em todo culto, em todo dia, em cada momento que a igreja possa estar passando. Outra questão aqui, outra melhor solução é a banalização dos títulos. Você já viu? Você fica até espantado, você fala, rapaz, eu vou conversar isso com o meu pastor lá em São Cristóvão, porque meu pastor tem que ter assim um título melhor, né? Pastor, né? Pastor, título, né? Pastor, né? O negócio já está muito tão comum, pastor, né? Então, é assim, pai apóstolo, né? Patriarca apostólico, levando o povo a adorar os homens e não a Deus. Os homens requerem para si um título, levando as pessoas a divinizarem o que é humano e a dessacralizar o que é verdadeiramente santo. E outra coisa, esses homens, pai apóstolo, patriarca, apostólico, você não pode questionar nada, você não pode tocar no ungido do Senhor, você não pode falar nada. É a igreja transformada em seita, porque existe só uma voz divina que fala por todos, decide por todos e está sobre todos. É a voz do pai apóstolo, é a voz do patriarca apostólico. O Espírito Santo não tem liberdade, o Espírito Santo é sobre ele, né? Aliás, o Espírito Santo depende dele para o culto ser uma benção. O Espírito Santo depende dele, é ele que depende do Espírito Santo. Jamais pode existir julgamento. Julgamento é errado. Ainda que a Bíblia diz claramente em João capítulo 7, versículo 24, você pode conferir, devemos não julgar pela aparência, mas sim pela reta justiça. É isso aqui, ó. É isso aqui. É por isso que você pode, ou o pastor, ou um irmão, mas pode chegar diante do irmão, repreender um irmão com isso aqui, com a Bíblia. Dizer, irmão, senta aqui, ó. A Bíblia diz assim, ó. Aqui é nosso espelho. Outra questão são doutrinas agradáveis. Já há algum tempo a igreja tem adotado uma prática comum de melhorar a verdade de Deus, pastor. Não, vamos melhorar. Pastor, olha só, pastor Flávio, olha só, o senhor é professor de escola bíblica, assim, o senhor gosta de estudar teologia, essas coisas. Vamos melhorar um pouquinho essa mensagem, esse negócio de regeneração, esse negócio de nascer de novo. Não, melhorar como assim, irmão? Não, porque se eu for um crente melhorado, eu vou entrar no céu. Aí eu digo assim, não vai entrar, irmão. Você precisa ser um crente regenerado, você precisa ter nascido de novo, passado pela experiência do novo nascimento. Você precisa nascer, como Jesus ensinou em João capítulo 3 ao Nicodemo, você precisa nascer, Nicodemo, da água e do Espírito. Você ser um crente melhorado não faz você entrar no céu, irmão. O que faz você entrar no céu é você ter passado pela experiência da regeneração. Então as pessoas querem melhorar, isso só estou falando de um fato, poderia falar aqui de outras coisas. Querem melhorar a verdade de Deus, ajudar Deus a salvar os pecadores com uma mensagem mais agradável, né? Pecado, pastor Maurício, faz um favor para a gente aí, pastor, eu só venho domingo de manhã, pastor, estou cheio de conta para pagar, entendeu? Meu filho anda reclamando, meu marido está um horror, pastor, o senhor prega aqui e repreende o pecado, e a igreja tem que ser santa, dá uma melhorada aí, pastor Maurício, na mensagem, dá uma melhorada, mas o vosso pastor não pode melhorar a mensagem, ele não pode fazer aquilo que a Bíblia não diz, ele precisa fazer aquilo que a Bíblia diz. Porque a mensagem das boas novas do Evangelho, irmãos, começa numa má notícia. E a má notícia é, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Aí depois sim a mensagem caminha e diz assim, mas existe uma boa nova, existe uma boa notícia. Né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A mensagem do Evangelho não começa numa boa notícia, começa numa má notícia. E aí, queridos, parece que a igreja quer uma mensagem assim, mais agradável, mais palatável, sem confronto com o pecado, sem compromisso com a santidade. No retiro dos jovens da igreja desse ano, do ano passado, eu preguei sobre santidade e alguns jovens ficaram espantados. É porque estamos distantes da santidade que Deus já quer de nós, retirando a cruz e colocando o homem no centro. Portanto, irmãos, a mensagem boa passou a ser a mensagem de autoajuda e não ajuda do alto. É autoajuda, mas não é ajuda do alto. O ensino bom passou a ser melhorar o ser humano. Entenda, e não transformar o ser humano. Irmão, entenda uma coisa, que eu sei que é isso que o vosso pastor vos ensina. Melhorar o ser humano não é evangelho. Evangelho transforma o ser humano. Pega o coração dele de pedra, arranca esse de pedra e coloca no lugar um de carne. É o que diz lá o livro do profeta Jeremias, se não me falha a memória. Percebe? É tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Aquele que, como Paulo diz em Efésios, aquele que roubava não rouba mais.
Aquele que mentia não mente mais. Percebe? É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Agora, nós podemos nos conformar com o pecado, porque os pregadores parece que eles amenizam os terrores de Deus sobre cada um deles e nem mais falam de inferno, como também não falam mais da graça salvadora e educadora, lá de Tito, capítulo 3, que nos alcança, nos ajuda e nos exorta a vivermos, diz Paulo a Tito, uma vida sensata, justa e piedosa. Então tem muitos cristãos brincando com a mensagem do Evangelho porque acham que o inferno é uma brincadeira, que o inferno não é tão quente assim, parece que eles pegam Romanos 1, versículo 18, que diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, e eles praticam as coisas. Não, Deus é misericordioso. É, mas a Bíblia diz que ele não tem por inocente o culpado. E não. Percebe, irmãos? E pasmem, até o batismo e a Santa Ceia já retiraram da igreja. Você sabia que tem igreja que não batiza mais? Você sabia que tem igreja que não faz mais Santa Ceia? Como não, pastor? Não existe mais. Retiraram batismo e Santa Ceia. Isso é da lei. Como da lei, gente? É só estudar um pouquinho mais da Bíblia. Então, queridos, a Bíblia nos adverte quanto a esses. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 13 e 14, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. No entanto, queridos, tudo isso não passa de uma distorção do verdadeiro Evangelho, do Evangelho que liberta o pecador, e traz alento à alma, carente da graça de Deus. E o texto revelador de João nos leva a uma reflexão sobre o quanto a verdade transformadora do Evangelho pode mudar o ser humano. E por que cremos assim? Então, esse texto de João nos mostra o quanto a mensagem transformadora do Evangelho pode, de fato, transformar o ser humano, mudar por completo o ser humano. Estou falando de transformação. E também nos mostra por que nós cremos assim. Mas é interessante, vá a Marcos capítulo 9, antes de nós entrarmos em João. Eu sei que meu tempo está passando aqui, só a misericórdia de Deus, mas vamos lá. Marcos capítulo 9. Quero que o vosso pastor me chame novamente, sabe, gente? Eu não posso furar aqui com ele. Amém? Marcos capítulo 9, no verso de número 50. E os pastores que aqui estão sabem que quando um texto salta aos olhos do pastor é porque ali é que está a mensagem. E nesse versículo de número 50 está escrito assim: Jesus diz assim: bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restará o sabor? E aí Jesus diz assim, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Eu me prendi aqui, tende sal em vós mesmos. Ter sal em nós mesmos, irmãos, entenda, é nós encarnarmos o conteúdo da mensagem do Evangelho em nossas vidas. É nós pregarmos um Evangelho correto, ainda que vivamos num tempo do politicamente correto. E deixa eu lhe falar uma coisa que eu ensino lá na minha escola dominical. O Evangelho não é politicamente correto. O Evangelho não é politicamente correto porque ele confronta o pecado. O Evangelho não é politicamente correto porque ele faz com que o homem se veja como ele de fato ele o é. De fato ele o é. Você acha que você é o quê? Que você é bonzinho? Que você vai ser salvo porque você é bonzinho? Você acha que nós, inclusive eu, todos nós que estamos aqui, nós seremos salvos porque a gente é bonzinho? Porque a gente faz caridade? Porque eu dou o dízimo e a oferta na igreja certinho, pastor? Eu faço 3 orações por dia, como Daniel, 3 por dia lá, voltado para a minha igreja. Eu vejo lá da minha casa onde está a minha igreja, eu me vou, Daniel vai para Jerusalém, eu me volto para a igreja de São Cristóvão. Não. Você será salvo pela graça, mediante a fé, e isso não vem de você, isso é dom de Deus, não vem dos homens, para que os homens não se gloriassem. Percebe isso? Então, ter o bom sal em nós, ter o sal que, como Jesus disse aqui, tem de sal em vós mesmos, é ter essa mensagem aqui, que eu pretendo, com muita humildade, poder compartilhar com você. Então, em primeiro lugar, irmãos, para ficar claro, o verdadeiro Evangelho leva as pessoas a seguirem a Cristo e não seguirem a homens. Primeira verdade. Você quer pregar o conteúdo correto da mensagem do Evangelho? Então, saiba que o Evangelho que eu e você abraçamos é o Evangelho que leva as pessoas a seguirem a Cristo e não a homens. Agora, volte comigo lá no texto de João, capítulo 1. Deixa lá aberto em João. Nós vamos ficar aqui em João, capítulo 1. Amém, irmãos?
Tem ninguém dormindo aí não, né? Amém, graças a Deus. João capítulo 1, versos 29 ao 31 e depois do 35 ao 37. Diz assim, João capítulo 1, versos 29 ao 31, depois 35 ao 37. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Lá no verso 35 diz, no dia seguinte, olha só, no dia seguinte, estava João, o texto diz, outra vez, ele estava de novo na companhia desses dois discípulos, e vendo Jesus passar, ele disse, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. Deixaram João, que era um grande mestre, era a voz que clamava no deserto, e passaram a seguir a Jesus. Veja, queridos, quando Jesus é chamado de Cordeiro de Deus aqui em João 1, 29, em João 1, versículo 36, é uma referência ao fato de que ele é o sacrifício perfeito e definitivo pelo pecado. Para podermos compreender, igreja, quem Cristo era e o que ele fez, nós precisamos começar lá no Velho Testamento, onde nós encontramos diversas profecias sobre a vinda de Cristo e principalmente a vinda de Cristo como expiação pelo pecado. E lá em Isaías, no capítulo 53, no versículo de número 10, eu não quero lhes cansar com textos, mas Isaías 53, versículo 10, a Bíblia vai dizer o seguinte, Isaías 53, versículo de número 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Na verdade, queridos, o sistema de sacrifício estabelecido por Deus no Velho Testamento preparou o terreno para a vinda de Jesus Cristo, o perfeito sacrifício que Deus providenciou como expiação pelos pecados do seu povo. Aí no Novo Testamento nós encontramos Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 24, no início do versículo ele diz, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, igreja. Veja, igreja, expiação significa que Deus dá o perdão dos pecados àqueles que se arrependem deles e ao mesmo tempo se reconcilia com o pecador. Ele abole a parede de inimizade que há entre ambos. Mas não para por aí, igreja. Olha como é gloriosa a mensagem do Evangelho. Por que trocar a mensagem do Evangelho? Não para por aí, essa reconciliação requer o sacrifício de alguém em substituição ao pecador arrependido. Chama-se na teologia de doutrina da substituição. Lembre-se, queridos, que a pena estabelecida por Deus ao pecador lá no Jardim do Éden, qual foi a pena? A morte. Gênesis 2:17. Adão, o dia que você comer desse fruto, você vai morrer. Os seus olhos serão abertos. Você vai morrer, Adão. Veja, queridos, essa morte é muito mais do que uma morte física. É uma total separação da presença de Deus. Porque Adão foi expulso da presença do Senhor no paraíso e Deus colocou querubins para guardar na cidade. Deus disse assim, você será expulso da minha presença, porque você pecou contra mim. Você feriu a minha santidade, Adão. Você se tornou independente, Adão. Você não quer viver em arrependimento, Adão, porque arrependimento, irmãos, é nós pararmos de nos tornarmos independentes e dependentes de Deus nos tornarmos. Isso é arrependimento, simples. Então o pecador merece, diante de Deus, o justo castigo por ter ofendido a Deus com o pecado. Porque senão Deus seria injusto. Se eu sou pecador e peco, o Deus que eu sirvo, ele precisa me punir pelo pecado que eu pratiquei. Então o pecador merece o justo castigo por ter ofendido a Deus com o pecado. Mas o amor de Deus é tão grande, irmãos. Olha como é gloriosa a mensagem do Evangelho. O amor de Deus é tão grande que ele abençoou o ser humano com uma forma. Na verdade, é um jeito que Deus deu nele mesmo. Percebe isso? Deus abençoou o ser humano com uma forma de ter o seu pecado perdoado sem ter que morrer. Só que temos o nosso pecado perdoado sem ter que morrer. É injusto da parte do Criador. É por isso que a graça de Deus, se você estudar ela a fundo, você vai perceber que a graça é injusta. A graça é injusta.
Mas a graça não é maravilhosa para nós? Cantamos aquele corinho antigo, maravilhosa graça, graça do meu Senhor. É maravilhosa, mas ela é injusta nesse sentido. Porque Deus, por ter sido ofendido na sua santidade, e por ser Ele o Criador e o Senhor de todas as coisas, a merecida punição para o nosso pecado é a morte. Mas Deus então abençoou o ser humano com uma forma de ter o seu pecado perdoado sem ter que morrer. E essa forma foi a seguinte, irmãos. Essa forma foi a seguinte: Ele pegou o objeto do seu amor, o seu Filho amado, e tragicamente o sacrifica naquela cruz. É por isso que Isaías 53, versículo 10 diz: ao Senhor agradou moê-lo. Deus moeu Jesus Cristo naquela cruz, o enfermou naquela cruz por causa do meu e o seu pecado. Por causa do nosso pecado, nós somos ou éramos separados de Deus e permanecíamos culpados diante dele. Portanto, nós só poderíamos ter esperança se Deus providenciasse um caminho para a nossa reconciliação. E foi isso que Ele fez ao mandar o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Cristo morreu, não foi em vão na cruz não, irmão. Ele morreu para fazer a expiação pelo pecado e pagar pela penalidade dos nossos pecados, daqueles que têm colocado a sua fé nele. E são somente esses, acredite, que herdarão a vida eterna, o gozo eterno. João Batista, irmãos, tinha consciência de quem ele era, de quem viria. João Batista sabia quem ele era e de quem estava vindo, que era o Messias, o Senhor, Jesus Cristo. Por isso João se preocupou em ensinar seus discípulos a olharem, a seguirem aquele que tanto ele anunciava. Sabe qual é a maior preocupação de um pastor numa igreja, queridos? Eu vou lhe dizer, com toda certeza, sem medo de errar. É fazer com que as suas ovelhas possam seguir a Cristo, olhar para Cristo e viver Cristo. Assim como o pastor também, logicamente, como exemplo e modelo do rebanho, preciso fazê-lo. Seus discípulos testemunharam disso. Quem sabe os discípulos de João ficaram perplexos e decepcionados. Espera aí, João, você não é a voz que clama do deserto? Nós não estamos aqui te seguindo. Sim, queridos, mas olha, vem um após mim, que eu não sou digno de desatar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não sou eu, não. Mas, João, a sua pregação, você parece com Elias, João. Olha, você tem uma dinâmica na pregação, você tem uma oratória, João. Não, mas não sou eu. Mas, João, você é um profeta, você é o último profeta do Antigo Testamento, João. Você é um homem confrontador, você confrontou o pecado lá do Herodes, você confrontou a sua geração, você pregava uma mensagem. E agora você diz para a gente seguir ele, João. Não, mas é ele. É ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não sou eu. Espantados por virem seu mestre ensinando, curando, profetizando e batizando, como um Messias de verdade deveria fazer, eles parecem que ficaram meio que, a Bíblia não diz, mas possivelmente meio que decepcionados. Mas vemos aqui, irmãos, que João não se preocupou com isso. Então aqui ele começa a cortar o cordão umbilical deles e se desvencilhar deles, fazendo com que eles seguissem a Cristo e não a ele. Vamos olhar para hoje, vamos contextualizar a mensagem? O que a gente vê hoje? Líderes preocupados em fazer seguidores, e não seguidores de Cristo, pastores preocupados em terem seguidores, e não seguidores de Cristo, seus discípulos e não discípulos de Jesus, ou então seguidores de determinadas igrejas. Venha para a minha igreja e você receberá isso, isso e isso. Não é venha ouvir o evangelho, é venha para a minha igreja que você vai receber isso e isso, você será abençoado assim, assim. Estamos vivendo, irmãos, a época do culto às celebridades, as pessoas vão ao culto por causa do fulano, por causa de Beltrano, e não para adorar a Deus, igreja. Isso deveria gerar uma profunda preocupação em nosso ser com relação à nossa espiritualidade diante do Senhor. O nosso compromisso, igreja, é com Deus e não com o homem. A minha vida é para Deus e não para o homem. Porque eu fui separado para Deus e por Deus e não para o homem. E a pergunta é como estamos nós vivendo o nosso cristianismo hoje? Como nós estamos vivendo o nosso cristianismo hoje? Em função do homem ou em função de Deus? Ouvindo o homem ou ouvindo a Deus? Expressando uma fé centrada em Deus ou uma fé centrada no homem? Então a verdade transformadora do Evangelho leva as pessoas a seguirem a Cristo e não aos homens.
e não a homens. Você que é membro dessa igreja, você traz uma pessoa, evangeliza essa pessoa começa a caminhar na igreja, você ajuda até mesmo no discipulado dela, e ela está ali caminhando junto com você serve até como uma muleta, ela é nova convertida, é uma neófita, legal, beleza, você traz ela ao pastor, o pastor faz um gabinete, ou os irmãos aí dos ministérios vão dar aquele apoio, beleza, ela começa a caminhar, e agora? E agora deixa ela caminhar sozinha. Ela não tem mais que ficar pegando o seu apoio. Ela precisa ter Cristo forjado em sua vida, o caráter de Cristo. E precisa começar a caminhar sozinha. Amém, irmãos? Então o verdadeiro evangelho leva as pessoas a seguirem a Jesus e não os homens. Em segundo lugar, o verdadeiro evangelho testemunha a verdade que é Cristo o Messias. Volte a João, capítulo 1, versos 40 a 41. João, capítulo 1, versos 40 a 41. O verdadeiro evangelho testemunha a verdade que é Cristo o Messias. João, capítulo 1, verso 40 e 41, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Veja, queridos, a Bíblia nos revela que um dos discípulos que estavam com João era André. E ele, ao encontrar-se com Jesus através do testemunho de João, foi inundado por uma alegria indizível, uma esperança contagiante, e um desejo divinal de testemunhar a respeito do seu verdadeiro mestre Messias que ele tinha encontrado. Por isso ele corre ao encontro do seu irmão Simão Pedro para dizer que havia encontrado o Messias, o ungido. Mas entenda, irmãos, o povo judeu estava esperando ansioso o surgimento de um Salvador, o Messias. Eles aguardavam dia a dia o surgimento desta divina promessa de Deus. Eles esperavam porque este Salvador fora prometido diversas vezes no Antigo Testamento. Se você ler Isaías 62, lá diz, eis que o Senhor fez ouvir até a extremidade da terra essas palavras, dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, vem com ele a tua recompensa e diante dele o seu galardão. Isso era prometido no Antigo Testamento. E aí, a palavra Messias em hebraico quer dizer ungido. É um título que significa que a pessoa era separada especialmente pelo Senhor para uma obra especial. E Jesus era esse Messias, o ungido prometido por Deus. Daí nós entendemos o grande entusiasmo de André em falar a todos que havia encontrado o Messias, Jesus. Sabe, irmãos, foi André que apresentou Simão ao Messias prometido. E não a mais um dos vários Messias que haviam surgido naquela época. André é um exemplo para nós, assim como ele apresentou Jesus ao seu irmão. Nós precisamos apresentar e principalmente testemunhar de Jesus às pessoas, mas não um Jesus genérico como se tem pregado por aí, mas o Jesus verdadeiro, o Jesus que a Bíblia nos apresenta, o Jesus que é Salvador, mas que também é Senhor. O Jesus que é santo e exige santidade, o Jesus que ama incondicionalmente, mas que se ira incondicionalmente também, o Jesus que foi justiçado por Deus por nossos pecados, o Jesus que pregou e ensinou sobre o reino dos céus, mas que não negou a realidade do inferno, o Jesus que é um Senhor compassivo, clemente, longânimo, misericordioso e fiel, mas que não inocenta o culpado, o Jesus que cura e opera sinais e maravilhas, mas também aquele que ensinou, a tua fé te salvou. Então veja, igreja, pregar, ensinar, viver, testemunhar de Cristo demonstra ser uma expressão de vida espiritual sadia daqueles que verdadeiramente foram transformados por seu Evangelho. A verdade transformadora do Evangelho testemunha a verdade que é Cristo Messias e testemunha isso para as pessoas. A Bíblia diz, e o levou a Jesus. Terceiro lugar, quem tem o verdadeiro Evangelho procura levar as pessoas a conhecerem a Cristo. Diz a Bíblia que André pegou Simão e o levou a Jesus. E aí ele olhou para Jesus, Jesus lhe disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Está no versículo 42. André não se conteve após ter encontrado Jesus, porque quem encontra Jesus não se contém. Não é possível que você se contenha ao encontrar Jesus. Você fica igual sardinha na lata, como se diz. Ele procurou em primeiro lugar o seu irmão, ele testemunhou que havia encontrado o Messias. A Bíblia não diz, mas qual teria sido a reação de Simão ao ouvir seu irmão falar de mais um Messias? Porque era mais um. O que veio à mente de Simão, como um judeu vivendo diante da opressão romana, ao ver que o Messias era vindo. O que ele pensou, ou de que maneira ele reagiu, a Bíblia não diz, mas nos informa que André levou Simão até Jesus. Veja, queridos, André não orou para que Simão viesse até Jesus.
Repito, André não orou para que Simão viesse até Jesus. Eu sei que você está orando por um familiar seu que não é convertido. Eu sei que você está orando por um familiar seu que está oprimido pelo inimigo. Eu sei que você está orando por pessoas. E faça isso, ore. Mas André não somente orou, ele trouxe Jesus. Ele levou Simão até Jesus. André não profetizou para que Simão viesse até Jesus. Não adianta você ficar aqui, Senhor, e tal, e eu em nome de Jesus, traz essa pessoa. Você tem que trazer essa pessoa. Você precisa fazer com que essa pessoa conheça Jesus. André não distorceu a mensagem e o testemunho para que Simão viesse até Jesus. André, na verdade, somente testemunhou e falou das coisas que viu e ouviu da parte do Messias, já que o texto nos informa que ele ficou hospedado na sua casa. Bastou André conhecer o Messias para que ele tivesse a oportunidade de fazê-lo conhecido. E aí, existe um ditado que diz: aquilo que você é troveja tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Vou repetir. O ditado diz: aquilo que você é troveja tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que você diz. E caminhando para o final, irmãos, eu quero dizer aos irmãos que nós precisamos aprender com a Bíblia a maneira correta de levar as pessoas até Jesus. Ouvimos do Messias todos os domingos aqui nessa igreja. Ouvimos do Messias na terça-feira, na quinta-feira, domingo de manhã, domingo de noite, no congresso de missões. Nós ouvimos do Messias. Nós estudamos sobre Messias lá na escola dominical. Nós estamos na igreja do Messias. Às vezes até testemunhamos do Messias, entenda. Mas nós não levamos as pessoas até o Messias. Nós ouvimos do Messias, estamos na igreja do Messias, testemunhamos do Messias, mas nós não levamos as pessoas ao Messias. A Bíblia diz que André levou Simão a Jesus. Por que será? Por que será? Eu creio, irmãos, que isso acontece porque nós temos falhado no testemunho pessoal e no testemunho do conhecimento das Escrituras. É esse bonsal que eu estou lhes pregando que nós precisamos ter, irmãos. Esse é o bonsal. É o conhecimento e o testemunho das Escrituras, o conteúdo da mensagem do Evangelho. Certa vez eu li uma palavra no Facebook que dizia: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Vou repetir: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. O problema é que nós nem convencemos e nem arrastamos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: qual foi a última vez que uma pessoa chegou diante de você sem mesmo lhe conhecer e ele disse assim: você é cristão, não é? Para mim foi há mais ou menos um ano. Estava no meu prédio e descia e os vizinhos brigavam por uma questão de vagas e eu fui tentar apaziguar como pacificador. Você é cristão, não é? Sim, sou. Sou. André, irmãos, convenceu e arrastou Simão até o Messias para conhecê-lo. Por quê? Porque ele conhecia a palavra e testemunhava a palavra. Ele esteve com Jesus na casa. Ele passou uma noite com Jesus. Você imagina o que aconteceu naquela noite? O texto não diz, mas você imagina. Você imagina? Então, irmão, se estamos em Cristo, para terminar, nós precisamos andar assim como ele andou. Nós precisamos pregar e testemunhar do Evangelho verdadeiro, tendo como centro a cruz. A cruz, igreja. O arrependimento de pecados. Não negocie a mensagem da cruz. Não negocie o arrependimento de pecados, porque lá no caminho de Emaús, em Lucas 24, Jesus disse: preguem arrependimento de pecados. E eu confesso que eu ando meio espantado, irmãos. Até mesmo dentro da igreja. Tem uma música do Vitorino Silva, um cantor que eu gosto muito, cantor estilo seresta, né? Alguns devem conhecer. E uma canção dele que, sempre quando eu escuto, eu choro demais, que é: parece que o pecar não é pecado mais. Parece tão comum pedir mais um perdão. Parece que o temor não há nos corações, diz ele nessa canção. Parece comum. O divórcio parece comum. É tudo comum. Eu sei que minha hora é avançada, mas esses dias uma amiga da minha esposa conheceu um rapaz no trabalho dela. Esse rapaz era pastor. E esse rapaz simplesmente disse para ela: olha,
se você aceitasse morar comigo, eu deixava minha esposa. Ele é pastor, gente. Pastor. Só misericórdia. Então, irmãos, o evangelho verdadeiro tem como centro a cruz, o arrependimento de pecados, a vitória sobre o pecado, Satanás, o mundo e o mundo pela ressurreição, assim como ele pregou e fez disso o âmago de sua mensagem. Então, finalizando, as pessoas não conhecerão a Cristo se falharmos no nosso testemunho, se falarmos no conteúdo da mensagem que testemunha de Cristo. Existe o Evangelho, não existe evangelhos, não existe um Evangelho, existe o Evangelho. Jesus disse: eu sou o caminho, artigo definido, o caminho, a verdade, a vida. Eu, o Salvador sou eu, o Senhor sou eu. Existe o, não existe um. Então as pessoas não conhecerão a Cristo se falarmos no nosso testemunho. Apesar de todo esforço empreendido do Evangelho, todo esforço empreendido pela igreja, o evangelismo mundial, a igreja não conseguirá levar as pessoas a conhecerem a Cristo se não for pelo testemunho e a proclamação do verdadeiro Evangelho. Então, irmãos, a verdade transformadora do Evangelho leva as pessoas a seguirem a Cristo e não a homens. A verdade transformadora do Evangelho testemunha da verdade que é Cristo. E a verdade transformadora do Evangelho leva as pessoas a conhecerem a Cristo. Este é o sal que nós devemos ter em nós. Este é o sal que de fato salga, que provoca sede nas pessoas, que provoca sabor, que dá sabor às coisas. Esse é o sal que preserva, esse é o sal que é puro, sabe? Este é o sal que potencializa, né? Como eu perguntei, como podemos aumentar a nossa potencialidade como sal da terra? Esse é o fator, a mensagem do Evangelho, o conteúdo verdadeiro da mensagem do Evangelho. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé nessa hora, em nome de Jesus. Peço perdão aos irmãos pelo horário, pastor Maurício. Quero fazer uma breve oração e passar já o microfone para o vosso pastor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro junto com essa igreja, santos do Senhor, essa igreja separada pelo Senhor, como um luzeiro neste bairro de São Cristóvão, como sendo essa igreja, e eu sei disso, meu Deus, tem sido aqui, ó Deus, luz, tem sido aqui sal para salgar este bairro, essa nação, esse estado. Ó Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor perdão pelos pecados da igreja, que tem negociado uma mensagem que é inegociável, que tem furtado as pessoas da verdadeira mensagem que salva, que transforma, que purifica. Ó Deus, em nome de Jesus, seja essa igreja a cada dia, ó Deus, uma igreja comprometida com o verdadeiro Evangelho. Seja esses irmãos que aqui estão, ó Deus, irmãos que a cada dia vão anunciar, que a cada dia vão salgar, que a cada dia serão de fato luz, ó Deus, para todos aqueles que estarão ao seu redor. Ó Pai, sejam eles um sal puro, sejam eles, ó Deus, um sal que preserva, um sal que provoca sede, que as pessoas ao contemplarem a Cristo na vida dos meus irmãos, a mensagem que eles estão anunciando, o conteúdo dessa mensagem, possam elas sentirem sede e possam elas, ó Deus, se aproximarem para perguntarem a respeito, ó Deus, dessa mensagem, a respeito deste sal, ó Deus, que dá vida, que dá sabor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nos ajuda, Pai, que o verdadeiro Evangelho do Senhor, ó Deus, o verdadeiro Evangelho, aquele que nos veio por revelação da Tua parte, ó Deus, esteja em nós encarnado. Ó Deus, sabemos que temos como exemplo o apóstolo Paulo, ó Deus, que dizia que era o seu Evangelho, que possamos como Paulo um dia chegarmos a essa estatura, a esta maturidade, de pregarmos o Evangelho e termos esse Evangelho como nosso, porque ele estará encarnado em nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, que continue essa igreja a ser o bom sal, continue essa igreja sendo uma luz a brilhar, a dissipar todas as trevas nesse lugar, ó Deus, uma luz, ó Deus, a poder guiar a tantos que estão cegos, ó Deus, porque tiveram seus olhos vendados, porque a Tua palavra diz que o príncipe deste mundo, ó Deus, lhes vendou os olhos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, mas que seja cada irmão, cada irmã, essa igreja, ó Deus, de fato pessoas que possam trazer luz e salgar a este mundo, Pai. Assim eu oro junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.